tarde, pessoal da Escola 12 de Maio, segundo ano de Filosofia. Nós vamos agora trabalhar dessa forma remota. É o momento, é o que nós temos agora o que fazer. Então eu vou passar para vocês um PowerPoint com as indicações do tema de hoje. Vou fazer uns comentários e depois uma atividade para vocês responderem para entregar na próxima semana. Assim, agora as aulas serão por esse instrumento aí, vocês têm que entrar, discutir, responder. Sempre nos nossos horários de aula nós vamos então ter uma atividade referente à filosofia, tá? Então aqui, Filo, nós tínhamos falado aí lá em março nas nossas aulas presenciais, amigo, né, Sofia, sabedoria. A missão da filosofia então é buscar a sabedoria. Para que nós sejamos mais sábios, né? Eu já falei para vocês lá em março, nós somos ignorantes. Ignorantes não é alguém que é burro, né? Todos somos ignorantes. Ignorante é ignorar alguma coisa. O que nós sabemos é uma gota de água no oceano, o que nós não sabemos é o resto do oceano todo. O que nós sabemos é um grão de areia no deserto, e o que não sabemos é o deserto todo. Então nós sempre temos que buscar sabedoria. E sendo mais sábios, pensando mais, a filosofia trabalha essa questão do pensamento, da racionalidade. A gente agir de forma mais racional, o mundo vai ser melhor. Se eu for uma pessoa mais equilibrada, mais racional, o mundo será melhor. Então, definição de sabedoria é uma qualidade, né? É uma qualidade de pessoas serem sábias, não são poucas pessoas que têm essa qualidade. De grande instrução, né? Para ser sábio eu tenho que sair da ignorância, então eu tenho que ler, viajar, pesquisar, conversar com pessoas que pensam diferente, então eu vou buscar essa instrução. É alguém que impressiona com suas decisões, suas atitudes. Um sábio é alguém impressionante, é alguém diferenciado. E a sabedoria está relacionada, como eu falei antes, a sair da ignorância. E para sair da ignorância eu tenho que buscar conhecimento. Nós vamos trabalhar nos próximos temas aí, segundo o roteiro que veio para nós, o conhecimento, como é que a filosofia trabalha o conhecimento, tá? Mas, então as nossas limitações, mais limitado eu sou conforme a minha quantidade menor de conhecimento. Para eu ser menos limitado, menos ignorante, eu tenho que conhecer muito mais. Por exemplo, se eu só conheço Três Coroas, eu sou muito limitado, porque o mundo é infinitamente maior. Se eu já conheço a região da Serra, aí já aumenta um pouco a minha qualidade. Se eu conheço o Rio Grande do Sul, se eu vou viajar para fora, bom, quanto mais eu vou melhorando, me qualificando, buscando conhecimento, mais sábio eu me torno, e aí me torno uma pessoa melhor para mim e para a sociedade. Então a filosofia trabalha muito em sabe aquele que reconhece a sua própria ignorância, aquele que acha que sabe tudo é um pobre coitado, e aquele que acha que tem sempre que aprender. Por mais que tu acha que tu saiba sobre tal assunto, tu sempre tem que aprender. Então, é eterno aprendiz. Somos eternos aprendizes, sempre temos que aprender. Então, nós reconhecemos nossa própria ignorância e tentamos sair dela. Sócrates já dizia, a famosa frase dele é: só sei que nada sei. O que eu sei é circunstancial, pode mudar, é limitado, está dentro das minhas limitações. Aquilo que eu falei antes, a racionalidade. A filosofia trabalha a razão, tá? Pelo racionalismo. Ela não é pragmática. A nossa religião, cada um tem a sua. A religião é pragmática, ela tem as suas regras. Por exemplo, uma religião, a mulher não pode cortar o cabelo, ou a mulher não deve usar calça colada. Isso é um pragmatismo. A igreja, nós chamamos o corpo e o sangue de Cristo. Isso é pragmatismo, são normas, são dogmas de cada religião. A filosofia trabalha com a razão, né, com a racionalidade. Por exemplo, a religião vai dizer não pode ter um relacionamento entre duas pessoas do mesmo sexo. A filosofia vai dizer por que não? Se existe respeito, se existe carinho, se existe amor, o que o sexo tem a ver com a afetividade? Então, é diferente como a filosofia pensa e como, por exemplo, o pragmatismo religioso trabalha isso. A gente vai ver também em outros temas que nós vamos abordar mais adiante aí. A filosofia tenta tratar as coisas sem preconceito, né? Livre de amarras. E o primeiro passo para eu ter essa filosofia mais saudável é conhecer a mim mesmo. Nós vamos nos conhecer a si mesmo, né? Devemos raciocinar para achar a melhor maneira de se conhecer, gostar de si mesmo e do que tu fazes. Se tu não gosta de ti, se tu não gosta do que tu fazes, tu é uma pessoa que faz mal para ti e faz mal para quem tu convive. Tu tá desgastado no relacionamento, não tem mais amor, tu tem que sair desse relacionamento. Tu tá numa situação de emprego que não tem mais nada de bom, tu tem que sair dali porque não está fazendo bem para ti e nem para quem convive contigo. Primeiro passo é tu gostar de ti mesmo, tu reconhecer as tuas qualidades, tu tem que te valorizar. Se tu não te valoriza, a outra pessoa não vai também achar motivos para te valorizar.
Então, depois que eu me gosto, que eu me aceito, porque eu tenho que me aceitar, porque eu vou ter problemas, eu vou ter defeitos, como todos os outros têm. Então, depois de eu construir essa personalidade de aceitação, de admiração por mim mesmo, de ser alguém saudável, eu vou então poder contribuir de uma forma mais importante com o coletivo. O indivíduo no coletivo, então. O homem não nasceu para viver só. Ninguém é uma ilha em si. Nós não somos uma ilha em si. Nós temos que viver coletivamente. Então, primeiro eu me equilibro, eu sou um ser equilibrado, né? Para contribuir para uma sociedade melhor. E ninguém nasce equilibrado, gente. Ninguém nasce drogado, ninguém nasce psicopata, ninguém nasce bandido, ninguém nasce marginal, ninguém nasce doutor, ninguém nasce alguém santo. São hábitos. A gente vai ter que criar isso em nós. E são escolhas que a gente faz. Tá? Então, primeiro eu me moldo como pessoa, me torno uma pessoa melhor para contribuir com a sociedade. E segundo a filosofia, a sabedoria está no equilíbrio. O equilíbrio é o segredo da vida. Tá? Porque se eu estiver equilibrado, eu sou uma pessoa melhor e vou contribuir para uma sociedade melhor, mas mais equilibrada também, coletivamente. O que é ser equilibrado? Não é uma pessoa que fala o tempo todo, mas também não é uma pessoa que não fala nunca. O equilíbrio, saber a hora de falar e saber a hora de se calar. É alguém que sempre reclama, o rebelde sem causa, né? Vocês estão nessa idade, tudo é ruim, reclama de tudo em casa, nada tá bom, é uma fase, isso não é bom. Agora também ser passivo, aceitar tudo, é outro exagero. Tem que ter um equilíbrio, tem que saber a hora de se posicionar e saber a hora de colaborar e aceitar e ouvir também. Até o amor demasiado, ele sufoca, ele reprime. Eu não quero que tu estude, eu quero ver teu celular, eu tenho ciúme de ti. Isso é um amor doentio, né? Agora o amor também que nunca não dá bola, não importa se está perto ou está longe, também tem problema. É um equilíbrio, tem que ter o equilíbrio até na hora de amar, né? Então a pessoa mais saudável, né, mais sábia, é que ela é equilibrada. E aí então nós vamos entrar num tema aqui que é a inteligência emocional. Essas três atitudes aqui. Atitude 1, tamanho do meu pavio. Todos nós temos... Aí o pavio quer dizer a nossa capacidade de aceitação, de conseguir segurar o rojão, de não explodir. Alguém te deu uma bomba e tu joga logo nos outros, e aí, bom, se foi ruim pra ti, tu imagina tu espalhar isso, e o outro espalha, é uma cadeia de coisas ruins. Eu tenho então ter um pavio, pessoa mais equilibrada que tem pavio mais longo, que demora mais para explodir, que consegue segurar. Essa pessoa vai ser líder, vai ser gerente da empresa, vai ser alguém bem pago financeiramente, porque ela consegue receber os problemas e não explodir. Ela consegue assimilar esse problema. Tá? Então, o ser equilibrado não é aquele que nunca explode. É impossível. Vai chegar uma hora que a gente... Tá? Mas eu tenho que ter capacidade de segurar ao máximo. Não posso explodir toda hora. Toda hora que alguém fala uma coisa ruim pra mim, eu dou uma patada de volta. Eu reclamo, eu choro, eu fico mal. Bom, daí eu vou ser uma pessoa que não consigo conviver com cobranças, não vou ser uma pessoa que consegue ser competitiva, e aí eu vou ser uma pessoa frustrada no mundo de hoje. Eu tenho que ter... Quanto maior for o meu pavio, quanto mais eu conseguir assimilar, mais sucesso eu vou ter nesse mundo competitivo de hoje. Tá? Nessa construção, então, da nossa personalidade, né? Esse meu tempo de explosão, tá? Eu demoro muito para explodir, muito. Quanto mais eu demorar, mais eu sou um ser social, filosoficamente saudável. Suporto uma carga muito pesada. Eu vou ter relacionamentos melhores, porque quem logo dá uma patada, briga, xinga, estoura com o companheiro, com a companheira, ele vai terminar esse relacionamento logo, né? Vou ter um emprego melhor, com responsabilidades maiores, né? Vou ter mais aceitação das pessoas, as pessoas vão me ajudar mais, porque eu consigo entender. Por exemplo, assim, eu vivi uma experiência que eu era diretor, em que a professora chegou atrasada. E aí já a vice-diretora falou, xingou, de novo os teus alunos que deixou, e a professora começou a chorar. E eu fui perguntar o que houve. Eles, eu tive que deixar meu filho na vizinha que estava com febre alta. Quer dizer, ela já estava com problema, ou seja, ela veio atrasada, mas ela veio pensando na escola. E aí a gente tem que ter essa sensibilidade, não explodir com, era um problema ela chegar atrasada, era, mas primeiro eu tinha que saber por que ela chegou, primeiro eu tinha que entender o que aconteceu com ela. E isso é questão de a gente ter liderança. Tá? E as pessoas gostam de pessoas que conseguem entender os problemas delas. Tá? Segundo desenho era a profundidade. Tá? Até onde eu vou quando eu explodir, não aguentei mais.
Um momento chega. Mas eu vou até o fundo daí eu começo a xingar todo mundo, eu busco as coisas lá do passado, eu vou aumentar esse problema, tá? Vou até o fundo do poço, eu tenho que ter um parâmetro de aceitação. Tá, explodi, mas já, desculpa, calma, respira e volta ao normal, né? Mas parece um desabafo só, aconteceu ali, explodi, mas já voltei ao normal, desculpa, vamos lá de novo, né? Chega a ser, os outros chegam a compreender essa minha explosão, essa minha profundidade quando ela não é. Agora, quando eu vou pro fundo do poço, fico lá, não saio mais de lá, bom, daí realmente eu vou ter um problema. E o terceiro é o tempo de volta, do terceiro desenho lá. Eu sou resiliente. O que é ser resiliente? Resiliente é uma expressão da física, né? É a capacidade do objeto voltar ao seu estado de naturalidade. Para você entender, bem o amortecedor do carro. Quando tu passa um quebra-mola no buraco, o amortecedor vai lá embaixo, pega todo o peso e imediatamente ele volta para o seu estado normal. Isso é ser resiliente. Eu recebo a pancada, eu recebo as críticas, eu recebo o problema e vou lá e volto de novo. Volto rapidamente, eu consigo voltar ao estado normal. Quem conseguir fazer isso vai ser uma pessoa de extremamente sucesso e vencedora no mundo de hoje. Essa é a filosofia de vida, ser resiliente. Demorar para explodir, quando explodir e voltar rápido e voltar ao estado normal. A dizer, tá bom, vamos lá, tá bom, é ruim, vai ser difícil, mas eu vou conseguir. Tá? Eu discuto, eu me desequilibro, mas logo eu retorno, então vai ser meu estado normal. Isso é ser resiliente. Como é que eu faço essa depois de ter todo esse meu controle, esse é meu, pavio longo, não vou até o fundo, logo volto e volto ao meu estado normal. Isso eu tenho que ter em mim. Quando eu conseguir fazer isso, eu vou ter que chamar, mas o outro não é assim. Eu entro num estado de rapport. O que é rapport? É estar em sintonia com o outro, entendeu? Foi aquilo que eu disse para vocês no exemplo de antes. Entrei em rapport com aquela professora. Ela chegou atrasada, mas antes de criticar, eu fui ouvi-la. Eu fui entender por que ela chegou atrasada. Eu entrei em rapport com ela. E aí eu ganhei a confiança dela. Quando tu vai discutir com uma criança, entrar em rapport, por exemplo, se tu ficar alto, gritando aqui em cima e a criança lá embaixo, a criança tem medo de ti, ela não consegue aproveitar nada do que tu está ensinando para ela. Então, quando a gente fala com uma criança, quer que ela ouça, a gente desce até o seu joelho, fica no olhar, nos olhos dessa criança, e aí ela vai então ter um relacionamento ali contigo de igualdade. Tu não está sendo superior, tu não está querendo xingar, tu está querendo que ela construa um debate contigo. Isso é entrar em rapport, é entender, ele está em sintonia com o outro, fazendo um espelhamento com o outro, é se colocar no lugar do outro. Aliás, a situação mais difícil é se colocar no lugar do outro, entender por que o outro gritou, entender por que o outro está estressado, entender por que o outro chegou atrasado, entender por que a mãe queimou o arroz, entender por que o pai bebeu demais, se colocar no lugar do outro. Isso é a fase mais difícil. Eu tenho que ter todo aquele equilíbrio lá do pavio que a gente falou antes, e aí agora ser alguém que consegue entender o outro. Eu sou equilibrado e consigo entender o desequilíbrio do outro. Bom, se tu é essa pessoa, gente, te prepara para ser alguém de muito sucesso, para liderar equipes, para ser gerente de empresas, para ter sucesso na tua vida profissional. Todo mundo vai ser uma pessoa que todo mundo vai querer namorar contigo, casar contigo, porque tu é um ser especial, tu é um ser que tem um pavio longo, é uma pessoa que não vai até o fundo do poço com os problemas e volta logo quando leva a cacetada da vida, e ainda consegue entrar em rapport, tu consegue entrar em equilíbrio com as pessoas, tu consegue entender as pessoas. Bom, imagina, até eu quero casar com essa pessoa, né? Onde é que está esse ser humano aí que a gente deve buscar? E não é fácil. Eu, por exemplo, conheço pouquíssimas pessoas que conseguem chegar nesse estágio aí de filosofia de vida. Se colocar em igualdade com o outro, gente, nós somos diferentes uns dos outros, nós não somos melhores nem piores. Eu sou melhor em algumas coisas e sou menos bom em outras do que a relação contigo. Então ninguém é melhor do que o outro, nós somos apenas diferentes. Entender isso, se colocar em igualdade com o outro, tá? Ninguém nasce do jeito que está hoje, né? Nós somos ensinados a sermos, e somos assim que fomos ensinados pelos nossos pais, pela nossa família, pela nossa cultura, pela nossa religião. Então, eu fui ensinado assim, mas isso não quer dizer que isso está certo. O outro foi ensinado de outro jeito. Então, são ensinamentos e maneiras diferentes. Eu tenho que entender isso. Entender, não impor as coisas. O meu jeito de viver, a minha religião está certa. Quem disse? Tá? Então, não estamos certos nem errados. Depende de como a gente se apropria desse ensinamento, dessa situação que nós estamos agora. Tá? Então, exemplos de rapport que eu falei antes. Falar no mesmo tom de voz. Então, se a criança senta com ela,
Não precisa chorar com ela, mas fala baixo, entende que naquele momento ela está precisando. Ah, mas se alguém está gritando, eu vou gritar. Não, daí tu começa a fazer entrar de novo em sintonia. Cara, não vai começar a ouvir só. Para, espera, calma, respira, né? E faz a pessoa de novo ver que ela está falando acima do tom, tá? Colocar-se na altura dos olhos das pessoas, como eu falei para vocês ali na questão da criança, quando um adulto vai falar com uma criança, se coloca na altura dos olhos dela, se coloca em espelhamento com ela, ela vai te ouvir. Não dizer não pura e simplesmente, tem que tangenciar isso. Não, não pode, não porque eu não quero. Explica, entende? Convence a pessoa. Aliás, só tem um tipo de hierarquia, né? Hierarquia é quando um manda no outro. Ah, o cabo manda no soldado, o sargento manda no cabo, o tenente manda no sargento. Isso é hierarquia de exército. Para mim, para a filosofia, só tem um tipo de hierarquia, hierarquia do convencimento. Então não importa se o cara é o faxineiro e tu é o gerente. Se ele te convencer de um ato, ele está certo. Não importa se tu é o pai, a criança e a filha. Se ela te convencer, ela está certa. Mas não é gritando, não é chorando, é com argumentos, é conversando. Então, a hierarquia do convencimento. Não diz não por não. Conversa. E aí, se tu convencer, ótimo. Se tu for convencido, aceita também. Não reprimir os sentimentos, né? Não deixa a pessoa chorar se ela precisa. Entre em rapport com ela. Abraça, deixa ela chorar. Depois começa a conversar baixo. Depois começa a fazer ela falar. E assim vai, então. Não reprime. Diz não pode, tu é fraco. Não. Entende, se coloca na pessoa. Dizer que entender os motivos alheios, ó, eu entendo o porquê tu fizeste isso, está errado. Ó, eu entendo, eu não concordo. Eu só entendo. Tá bom, foi errado, eu não estou dizendo que foi certo, mas eu te entendo. Vamos tentar consertar? Não dizer assim, ó, tá errado. O que tu fez? Que porcaria que tu fez? Não tá certo, mas eu te entendo. Olha só como é que é. Então tá dando razão para a pessoa, mas também não tá criminalizando a pessoa. Olha que diálogo interessante esse. E como vocês estão vendo como a gente tem dificuldade de fazer isso? Como não é fácil ser essa pessoa que eu estou mostrando para vocês aí? Mais um pedaço aqui. Nada é permanente a não ser a mudança, né? Tu não pode te dizer, isso é certo, essa é a minha convicção. Essas são convicções de agora, daqui a 10 anos pode pensar diferente. Então entende o outro também, né? O estado que nos encontramos hoje, Márcia Belmiro, como escritor, diz, o estado que nos encontramos hoje ele é temporário. Eu sou assim hoje. Eu já não sou quem eu era antigamente, graças a Deus. Mas ainda não sou quem eu vou ser no futuro. E eu gostaria que você seja uma pessoa melhor. Mas eu não vou ser essa pessoa que eu sou hoje. Eu já não sou quem eu fui há 10 anos atrás e não serei, e não sou hoje o que eu serei daqui a 10 anos. Tudo é temporário, né? E auxiliar os outros a voltar no seu tempo ao seu estado de equilíbrio. Não queira, porque tu é uma pessoa equilibrada, que a pessoa ela vai ter que fazer tais coisas. Não, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, e a pessoa que consegue entender isso, né, é a pessoa mais equilibrada. Diminuir os problemas. As pessoas hoje mais bem pagas, os melhores salários de hoje são as pessoas que conseguem resolver problemas. Ninguém vai ser gerente se tu não resolve o problema. Tu não vai ter salários altos se tu vem um problema e tu faz uma empresa inteira parar porque tu fica em pânico. Não. Psicólogos, né? São pessoas que resolvem problemas, que ajudam tu a resolver problemas. Então as pessoas que estão pensando financeiramente na tua vida, a filosofia também pensa nisso. As pessoas mais bem remuneradas hoje, com maior salário, são as que resolvem problemas, seja na empresa, seja na escola, seja na farmácia, seja na vida pessoal, no psicólogo, no psiquiatra. Tem empatia com o outro, né? Empatia é se relacionar, entender, compreender o outro. Sentir as dores do outro, essa frase é muito forte. Tu tem que sentir, te colocar no lugar do outro, sentir as dores dele. Por que essa pessoa está assim? Às vezes assim, ó, a pessoa está gritando, tem uma barata ali, tu diz, cala a boca, que bobagem. Tu não sabe o trauma que ela teve, né? O que aconteceu. E tu não tem medo de barata, mas também tem medo de aranha ou de cobra, cada um tem os seus medos. Então não critica o outro, se coloca no lugar do outro, tenta entender o outro. Mas por que tu tem medo de barata? Assim, ele vai te explicar. Tudo tem uma explicação. A gente quer sair julgando logo as pessoas e condenando. Eu tenho um boca aberta, tem medo de barata. Eu não sei por que ele tem medo de barata. Né? Então eu tenho que sentir as dores do outro. E lembrando que ninguém nasce pronto com as habilidades. Tudo é hábito. Tudo é hábito. Se eu sou uma pessoa gentil, eu vou criar isso. Se eu nasci só vendo violência, gritos, bufetões, eu vou ser uma pessoa que vai ter mais facilidade em agredir e xingar. Mas eu não nasci assim. Ninguém saiu da barriga da mãe lá, já sendo alguém mal educado, grosso,
violento. Não, a gente é ensinado a ser assim. Nós temos que começar a ensinar com a nossa filosofia de vida, primeiro a nós mesmos, a questão lá do pavio, né? E depois passar com os nossos exemplos, palavras sim, mas os exemplos é que arrastam. Com os nossos exemplos, cativar pessoas para fazer um mundo mais generoso. Mas tudo isso é hábito, ninguém vai nascer melhor ou pior. Saber as pessoas, deixar as pessoas se expressar, né? Eu tenho que saber ouvir. Se comunicar com as pessoas. Se comunicar, a gente não é só quando eu falo. Comunicação é quando eu falo e o outro entende. Se o outro não entendeu o que eu falei, não houve comunicação, só houve uma fala, uma conversa. Comunicação é eu falo e o outro entende. Ele fala e eu entendo. Isso é comunicação. Não é só ficar falando. Tem que ter entendimento para ser comunicação. Saber a hora de afrouxar e apertar, né? Se tu sempre cobra, teu filho tirou, tirei 9,5, mas por que tu não tirou 10? Mas que coisa, só estuda, é tua obrigação, né? Só cobrar, apertar demais, vai trazer que a pessoa seja deprimida, tenha pouca autoestima, né? Agora, se também o seu filho nunca estuda, não faz nada e tu não cobra, daí vai gerar uma pessoa irresponsável. Tem que ter um equilíbrio, lembra que nós falamos o equilíbrio? Apertar e saber soltar, né? Cobrar na medida certa, não deixar ser uma pessoa desleixada, mas também não cobrar o tempo todo, querer resultados magníficos o tempo todo, ninguém é assim. E para terminar, o segredo dessa questão do rapport, dessa questão da inteligência emocional, são 3 perguntas. O que isso significa para você? Alguém me diz assim, eu perdi muito dinheiro, estou apavorado. Mas o que para ti é muito dinheiro? Para mim, muito dinheiro é 100 reais. Para outros, 10 mil reais não é muito dinheiro. O que significa para ti perder muito dinheiro? Tá? Quanto? Mas por que é muito dinheiro para ti? Então faz a pessoa já começar a refletir, sair do desespero. Isso é bom ou ruim? Tá, tu perdeu muito dinheiro nessa primeira fase, mas já pensou se tu tivesse ganho nesse momento e aplicasse mais todas as tuas economias e daí na segunda fase tu perdesse mais dinheiro? Será que não foi bom perder agora? Mostrar o lado positivo da situação, por mais desgraçada que ela seja. Perdi dinheiro, foi ruim. Primeiro, quanto foi? É tanto dinheiro assim? Como é que vamos resolver? Depois, mas se tu continuar, se tu ganha um pouquinho agora e aplica mais, tu aplicou metade do que tu tinha, tu aplica tudo, e aí na próxima etapa tu perde, seria pior? Olha só, eu estou vendo o lado positivo das coisas, fazendo a pessoa refletir sobre isso. E o que você gostaria que fosse diferente? Tá, tu perdeu esse dinheiro, o que tu gostaria que fosse diferente? Tu gostaria de não ter aplicado, tu gostaria de tentar recuperar de alguma forma? Faz a pessoa buscar uma solução menos dolorosa para o problema que ela está enfrentando. Tá? Esse então é a aula inaugural para a gente entender um pouco a filosofia pessoal, como eu tenho que estar bem equilibrado com o meu pavio lá, cada vez mais longo, né? Para poder ser uma pessoa equilibrada, entrar em rapport com os outros e colaborar de uma forma positiva com a sociedade e colher os frutos disso. Quando eu colaboro para uma sociedade melhor, eu vou ter um emprego melhor, uma renda melhor, vou ter mais amigos, a minha vida pessoal melhora e a vida coletiva também. Então, resumindo o que nós falamos hoje, tenha um pavio longo, cria a capacidade de se controlar, demorar muito para explodir. Quando explodir, controle-se, não vá muito fundo, não fique lá. O lugar ruim, saia logo dali. O segredo é saia das coisas, logo dos lugares que te fazem mal. Eu odeio lavar louça. Lava logo, sai dali e vai para o lugar que tu gosta. Eu odeio ter que levar tal coisa em tal lugar. Vai lá e faz logo. Sai daquele, sai do fundo do poço. Tá? Não fique muito tempo, então, desequilibrado, desestruturado. E volte rapidamente ao estado inicial. Seja resiliente, seja equilibrado. Volta de novo a ser a pessoa, porque ficar no fundo do poço não vai resolver o problema, vai te trazer mais problemas. Então saia logo de lá e volte para o teu estado de equilíbrio. Certo? Então, essa é a aula inaugural, a aula de introdução dessa nova metodologia aí que a gente vai trabalhar agora. Vou passar para vocês esse PowerPoint aí, esse vídeo de explicação e algumas perguntas para vocês refletirem que vocês vão entregar na próxima aula, na semana que vem, também nessa ferramenta aí do Classroom, para a gente ver as respostas de vocês, e isso tudo vai validar o processo de presença, de avaliação e assim por diante, tá bom? Obrigado pela atenção e até a próxima.